Você sabe como cada profissional de investimentos é remunerado? Sabe quais são, ou se existem, alguns conflitos de interesses entre o interesse desses profissionais e o seu interesse? Conflito quando eles não batem? Nesse vídeo é isso que eu vou mostrar para você. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos e planejador financeiro CFP. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre cada um dos principais profissionais de investimentos, profissionais do mercado financeiro, sobre a forma com que cada um desses profissionais é remunerado, mostrando quais são os conflitos de interesse que existem entre esse profissional e você, investidor. E acredite em mim que todo profissional do mercado financeiro possui pelo menos algum tipo de conflito de interesse. Pode ser um conflito muito grande, pode ser um conflito pequeno, mas todos possuem. Então, se parece interessante, já fica aqui comigo, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho ali ao lado do botão de inscrição para passar a receber notificações a cada vídeo nosso novo aqui. E vai fazendo isso quando roda a vinheta. Quando eu voltar aqui, eu vou voltar com todo o conteúdo e vai ser um conteúdo muito bacana, tenho certeza. Então, pode rodar a vinheta aí. Todo investidor vai cruzar no seu caminho, rumo à liberdade financeira, no seu caminho como investidor, com muitos profissionais de investimentos. Isso é um fato. A grande questão é que alguns profissionais podem realmente te ajudar a chegar mais longe e outros podem estar mais interessados em fazer uma receita aí para a sua prática profissional de curto prazo, às custas do seu bem-estar financeiro. E o que você deve ter aqui nesse caminho para saber qual profissional bom que pode te ajudar e qual profissional ruim que pode aí te prejudicar? São duas coisas. Primeiro, muito cuidado, tratar em via de regra com ceticismo os profissionais. E segundo, conhecimento. E aqui que eu quero entrar hoje. Conhecimento sobre como cada profissional é remunerado, sobre como cada profissional atua e principalmente sobre quais conflitos de interesses existem entre o profissional e você. Então eu separei aqui no vídeo de hoje 6 classes profissionais mais comuns no mercado financeiro, que são os gerentes bancários, os assessores de investimento, os analistas de investimento, os consultores de investimento, os gestores de investimento, eu me encaixo nesse grupo, e também um grupo um pouquinho mais cinzento aí de coaches financeiros, outros profissionais que não são aí credenciados pela CVM a atuar no mercado financeiro. Vou falar um pouco mais sobre como cada um desses profissionais é remunerado e sobre os conflitos que existem entre esses profissionais e você, investidor. Então, vamos começar aqui com os gerentes bancários. E os gerentes bancários é uma classe que eu não preciso falar muito aqui. E se você está agora no YouTube assistindo esse vídeo aqui, você certamente sabe que existe um grande conflito de interesses entre a prática de um gerente bancário e o bem-estar de um investidor. Por que isso? Porque os gerentes bancários eles são remunerados pelo banco que emprega eles e os bancos trabalham com um sistema muito forte de metas. Então, os gerentes bancários têm metas muito claras, metas trimestrais, às vezes anuais, de distribuição de produtos financeiros para os seus clientes. Eles têm que bater essa meta para ganhar os seus bônus aí, para faturar um pouquinho mais na sua prática profissional. Você provavelmente já deve ter visto muitas vezes seu gerente bancário te ligando querendo oferecer um plano de capitalização, ou alguma previdência privada que não faça nenhum sentido para você, ou aquele fundo DI com uma taxa de administração de 2% ao ano, que são geralmente coisas que acontecem aí muito recorrentemente no universo bancário brasileiro por conta desse sistema aí de metas que os gerentes possuem, que acaba prejudicando muito os investidores. Então, um profissional remunerado diretamente pelo banco, que tem um incentivo ruim, que é distribuir os produtos que o banco quer que ele distribua, que nem sempre vão ser os produtos bons para você, e que possui muito conflito de interesse. Eu não quero nem falar muito aqui sobre eles, para já passar para o segundo ponto, que são os assessores de investimentos ou agentes autônomos de investimento, que são dois nomes bem comuns dados aí aos corretores de investimento. E por que eu cito aí corretores de investimento? Porque os assessores de investimentos, agentes autônomos de investimentos, eles não são remunerados diretamente pelo cliente, eles são remunerados com um rebate ou com uma parte do custo que o cliente tem ao investir em ativos financeiros. Então, se um cliente investe em ações, esse agente autônomo ganha um percentual da corretagem paga pelo cliente. Se o cliente investe num fundo de investimento, esse agente autônomo recebe um rebate da taxa de administração do fundo de investimento. Se o cliente investe numa CDB, por exemplo, esse agente autônomo recebe um rebate, uma taxa, por estar distribuindo essa CDB para o cliente. Então, os profissionais eles são muito melhores que os gerentes bancários, porque eles estão geralmente plugados a alguma corretora. No Brasil, a maioria dos agentes autônomos está plugado a XP Investimentos. Eles têm uma gama bem maior de produtos a oferecer, produtos melhores que os produtos bancários. Eles não têm incentivo tão perverso assim quanto dos gerentes bancários, mas o cliente muitas vezes tem a impressão que
que não paga nada pelo trabalho do assessor, porque os assessores usam isso como forma de marketing. Olha, a gente não cobra nada de você, cliente, para fazer o nosso trabalho, e de fato eles nem poderiam cobrar legalmente falando. Mas, por receber comissões do produto, muitas vezes, toda hora acontece de ter, digamos, produto A e produto B. O produto A paga X para o assessor de rebate, né, de repasse financeiro, e o produto B paga 3X. Aí cria um conflito, cria um incentivo para que esse assessor te induza, né, ele não pode sugerir, mas que ele te induza a adquirir o produto B, porque ele vai ganhar bem mais com isso. Então cria esse conflito, cria esse incentivo, muitas vezes, em muitos casos, pode ser ruim para o cliente, porque como você sabe se ele está te induzindo para o que é melhor para você ou para o que é melhor para ele? O que eu faria aqui como cliente, como investidor? Eu iria falar com o meu assessor, se eu tivesse algum assessor aí me assessorando, iria pedir aí gentilmente para que ele mostrasse, né, qual a diferença, quanto ele vai ser remunerado a mais ou menos em cada uma das opções que ele sugerir, e também ficar com muito cuidado mesmo, para não ficar girando a carteira, tá sempre trocando de produto, porque eles são remunerados, né, a cada compra e a cada venda aí de produtos. Então, tenha esse cuidado com os assessores, deixar bem claro, né, que essa é a forma do mercado, isso é legal, não é uma coisa ilegal, mas que essa é a forma que o mercado funciona não significa dizer que não existe nenhum assessor bom, pelo contrário, eu conheço muitos pessoalmente que são muito competentes, mas o cliente, você tem que ter esse cuidado com esse conflito muito forte que existe entre o assessor e você. Vamos aí à terceira classe profissional do mercado financeiro, que são os analistas de investimento, as casas de research. Quem é o analista de investimento? É o profissional que está credenciado para escrever relatórios de investimento, relatórios e PDF, indicando compra ou venda de ativos. E aqui as casas de análise existem dois tipos, né? Os analistas não independentes, analistas ligados a algum banco ou alguma corretora, e os analistas independentes. Os não independentes têm um conflito de interesses muito forte. Por quê? Porque quanto mais compra e venda ele recomendar e mais você seguir, mais receita você vai gerar de forma indireta, né, para a empresa que emprega ele, para a corretora, para o banco que ele está empregado. E no caso dos analistas independentes, as casas de research, o conflito é menor, evidentemente, porque o cliente adquire esses relatórios, pagando por esses relatórios, sabendo quanto está pagando, e sabe aí que se esse relatório gerar um valor para o cliente, se o cliente tomar boas decisões baseadas nesses relatórios, ele pode aí voltar a comprar mais relatórios, assinar novos relatórios, etc., e se tornar um cliente cativo da casa. Mas ter menos conflitos de interesse não significa dizer que não exista conflitos de interesses, existe sim. Onde é que está o grande conflito aí dos analistas independentes? No imediatismo. Os analistas têm que estar sempre vendendo relatórios novos clientes para gerar mais receita aí na base já existente de clientes, para conquistar clientes novos também. Então eu vejo muitas casas de análise usando marketing chato assim, do tipo, veja as 3 ações para comprar hoje, nessa semana. Se você perder isso aqui na sexta, já era. Então coisas assim, nesse sentido de criar um senso de urgência muito forte para o investidor, para estar vendendo um grande segredo. Então, às vezes, eles exageram também, fazendo peças do tipo, olha, invista X e ganhe 150X em um ano, invista 1.000, retorne 150 mil num ano. Uma coisa bastante absurdas, assim, para gerar aí mais vendas, né, para viralizar e para impactar mais e mais clientes. Esse conflito de interesse é um conflito muito ruim, né, porque eles vão estar querendo te enfiar cada vez mais e mais relatórios, te vender cada vez mais e mais relatórios, que cada relatório é pago, cada série é paga, e isso pode gerar, né, esse problema de pensar muito no imediatismo, muito no agora e pouco no longo prazo. Então essa é a grande questão aí que eu vejo das casas de análise independentes. E o quarto grupo aí de profissionais do mercado financeiro são os consultores de valores mobiliários. Quem é o consultor de valores mobiliários? É aquele profissional que é remunerado diretamente para o cliente, ele cobra do cliente para fazer uma consultoria, né? Consultoria de valores mobiliários, e indicar aí quais ativos esse cliente comprar com base no estilo de vida de cada cliente, na tolerância ao risco de cada cliente, no que ele conversou e identificou de objetivos financeiros do cliente, etc. Então, esse profissional ele não ganha rebate de nenhuma corretora, ele não ganha mais se ele indicar um produto A ou menos se indicar o produto B, ele ganha direto do cliente, o cliente sabe quanto está pagando e, sim, teoricamente não haveria nenhum conflito de interesses muito claro aqui. Mas, em alguns casos, pode haver sim. E quais casos são esses? Quando esse consultor de valores imobiliários, quando ele indica que essas compras de ativos, essas operações, sejam feitas através de uma casa de assessoria de investimento, de um agente autônomo parceiro, né, a esse consultor, que é uma prática que teoricamente não poderia existir, mas que a gente vê aí, às vezes podem acontecer de ter 2 empresas parceiras aí, e uma faz a
consultoria e manda comprar na outra, e essa outra recebe a comissão sobre a compra e sobre a venda, o que não é muito bacana criar esse conflito aí. O mesmo conflito, né, dos assessores de investimento. Infelizmente, são poucos, é difícil a gente ver consultores de valores imobiliários, que com certeza vai crescer com o tempo, porque é uma classe profissional bastante alinhada, né, com os interesses do investidor, e provavelmente com o passar do tempo você vai ver cada vez mais e mais surgir aí consultores de valores imobiliários. Não à toa até a instrução da CVM que trata, que regula, né, os consultores foi atualizada agora aí em 2017. Então, depois dos consultores de valores imobiliários, temos os gestores de valores imobiliários, os gestores profissionais de investimentos, que é aqui onde eu me encaixo através da GM Brasil. E o que faz um gestor de investimento? Ele é remunerado para gerir patrimônios. Então, o gestor faz o trabalho até muitas vezes parecido com o do consultor, de entender objetivos financeiros, tolerância ao risco, percepção de risco, etc. E a diferença é que ele faz a gestão desses ativos do cliente via carteira administrada, ou seja, uma carteira de investimentos no CPF do cliente, que o gestor faz as compras e as vendas de ativos, ou através da gestão de fundos de investimentos, quando o gestor ele faz a gestão de um fundo de investimentos, esse fundo tem suas taxas, os investidores investem nesse fundo buscando aí ter um certo retorno sobre seu investimento. O gestor de investimentos ele é remunerado de duas formas principais. Uma taxa de administração, que é uma taxa percentual que incide sobre a carteira administrada ou sobre a carteira do fundo que ele faz a gestão, e uma taxa de performance, que é uma espécie de bônus aí que ele pode receber dependendo de cada tipo de fundo, dependendo de cada tipo de carteira administrada, se a carteira exceder dado benchmark. Então, como é que funciona? Digamos assim que eu faço a administração de uma carteira cobrando 1,5% ao ano. Então, você investir lá, sei lá, digamos, R$1 milhão, só para arredondar aqui, 1,5% ao ano significa cobrar aí uma média de R$15 mil por ano para fazer a gestão dessa carteira, as decisões de compra e venda de ativos. E se essa carteira superar um dado benchmark, digamos seja uma carteira de ações, que se ela superar o Ibovespa, esse gestor ganha uma taxa de performance, que em via de regra para fundos de ações é de 20% do que exceder o Ibovespa. Para fundos multimercado a gente costuma ver 20% sobre o que exceder o CDI, né? Que é um equivalente à taxa livre de risco, taxa básica de juros da economia, que é um bônus aí para o gestor quando ele faz um bom trabalho. E qual o conflito de interesse que existe, né, entre o trabalho do gestor e o trabalho do cliente, do investidor? Em tese, a taxa de administração não traz grandes conflitos, afinal ela é fixa, né, é um percentual fixo. O grande conflito seria que o gestor estaria sempre querendo trazer mais patrimônio do investidor para dentro da carteira administrada ou para dentro do fundo dele. Então, quanto maior for o fundo, mais ele vai faturar, porque a taxa de administração incide, né, sobre a carteira total. Mas a grande conflito que existe, que aparece aí, é na taxa de performance. Por quê? E onde é que está esse conflito? Quanto mais o fundo, quanto mais a carteira performar sobre esse dado benchmark, maior vai ser a taxa de performance do gestor. Se o gestor for uma pessoa séria, for uma pessoa alinhada, assim como qualquer profissional se for sério, ele não vai mudar a gestão que ele faz por conta da taxa de performance. E a gente na GM Brasil, a gente não toma nenhuma decisão diferente por conta das taxas de performance que a gente recebe. Mas já existem casos, né, já vivemos aí na história do mercado financeiro, de gestores que fugiram do perfil de risco do cliente, fugiram do perfil de risco do fundo para arriscar mais, para ter uma taxa de performance maior. E uma taxa de performance maior significa, às vezes, uma grande bolada, né, para o gestor. Tem até casos de empresas que geriam fundos de ações, que a taxa de performance é anual, né, sobre o que se deu o Ibovespa, que no primeiro trimestre deram um retorno 30% a mais que o Ibovespa, digamos, como exemplo, e daí venderam toda a carteira do fundo e botaram no BOVA11, né, que é um fundo de índice que espelha o retorno do Ibovespa. Então, de março até dezembro eles empataram com o Ibovespa, e esses 30% que eles ganharam a mais que o Ibovespa tiveram uma grande taxa de performance, né, de 20% sobre essa alta a mais que o Ibovespa. Então existe também esse conflito de interesse. E tem que deixar bem claro aqui, né, seguindo a nossa linha de transparência aqui no Clube do Valor. E para finalizar esse vídeo aqui, temos o sexto grupo de profissionais, que são aí os coaches financeiros e outros nomes também que são dados para profissionais que não são credenciados pela CVM. Porque os 5 que eu falei até agora, né, eles têm alguma certificação específica. No caso, por exemplo, do assessor, a certificação da Ancor. No caso do analista, é a CNPI. No caso do gestor, a gente tem que ser o CGA e ser credenciado como gestor na CVM. Então tem uma legislação específica que protege, que regula o mercado. Mas a gente vê aí também alguns profissionais que se intitulam coaches financeiros, mentores financeiros e coisas do gênero, que são profissionais que não são credenciados pela CVM. Eles não tiveram que fazer nenhuma prova específica, não tiveram que fazer nenhum credenciamento específico. Talvez tiveram que ter feito algum curso de alguma empresa que tem algum nome de associação de coach, alguma coisa do tipo. Mas esse tipo de profissional você precisa tomar bastante cuidado, porque por não ter passado por essas barreiras aí que existem, né, para prestação de serviços financeiros, às vezes é uma pessoa
pessoal aí sem tanto conhecimento, que pode até prejudicar bastante o investidor. Então, sobre esse grupo mais cinzento, até perdão se eu estou ofendendo aqui algum profissional, é bom o investidor ter um pouco mais de cuidado, um pouco atrás das credenciais desse profissional, ver se além de mentor financeiro, ele também é alguma outra coisa, do tipo consultor ou assessor de investimentos, e tomar um pouco mais de cuidado com eles, porque é uma parte meio cinzenta, não regulada do mercado financeiro. Então, por hoje é isso. Aqui nesse vídeo de hoje eu te mostrei quais são os principais tipos, né, mais grupos de profissionais financeiros e quais são os conflitos de interesses aí que existem entre cada um desses profissionais e você, investidor. Pode ter certeza que todos os profissionais vão ter conflitos de interesse, pode ter certeza que vão ter profissionais mal intencionados em cada uma dessas classes que eu citei e profissionais muito bem intencionados em cada uma dessas classes que eu citei, e cabe a você, com conhecimento, com um pouquinho mais de traquejo, conseguir separar o joio do trigo. Quais são os bons profissionais, quais são os bons gerentes bancários, os bons assessores, as boas casas de análise, os bons gestores, e quais não são os bons, ou aqueles conflitantes, aqueles que escondem informação do cliente, e para escolher aí o melhor profissional possível para te auxiliar. Isso se você precisar do auxílio de um profissional, porque eu defendo muito aqui, cada investidor consegue investir, gerir sua própria carteira de investimentos por conta própria, sem a ajuda de um profissional, tomando decisões por conta própria, com conhecimento financeiro, uma boa estratégia de investimentos, e não à toa que a gente tem aí dezenas, quase centenas de vídeos e mais dezenas, quase centenas de artigos no Clube do Valor. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal do Clube do Valor e também comente comigo qual foi o conflito de interesses que mais te chamou a atenção, que você mais desconhecia e que mais te ajudou aí a avaliar os profissionais de investimentos. Beleza? Então, eu fico por aqui. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.